Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Farias, eu sou do 5º semestre do curso de Gestão de Tecnologia da Informação pela Universidade Metodista. Estou realizando o trabalho do Projeto de Ação Profissional. Essa é a instalação do Windows Server 2008 R2. É uma máquina que vai ter que rodar os serviços AD, DHCP e DNS. Já está no final da instalação. Nós vamos começar a configurar e instalar esses serviços e configurar de acordo com o próprio manual do PAP. Quando tiver tudo certo para começar a instalar os serviços, eu volto. Bom, agora a gente vai configurar o AD e instalar os serviços que servem para fazer com que o AD funcione, que no caso seria o DNS. Primeiro nós vamos abrir aqui, não tem nada, a gente vai dar um start, vai em executar e vai executar o comando dcprom. Ele vai abrir para a instalação do serviço de Active Directory agora. Antes nós instalamos como se fosse um servidor do AD. Agora a gente vai instalar o serviço propriamente dito. No caso a gente vai selecionar o modo avançado de instalação, porque nós vamos customizar de acordo com a nossa rede. Vamos dar next aqui algumas informações. No caso a gente está criando um servidor novo, então a gente vai criar uma nova floresta num novo domínio. Numa nova floresta, perdão. E aqui o nome do domínio. O nome do domínio que o nosso grupo ficou encarregado de configurar é o acme.local, que no caso aqui está configurado. Damos next, ele vai verificar. Pronto. Agora ele pede o nome do domínio, que vai ser acme. A floresta de nível funcional, nós vamos selecionar a própria versão do Windows. Isso aqui ele serve se você tiver algumas máquinas com Windows 2000 com recursos só para 2000, que às vezes no R2, no 2008 R2 ele não funcionaria, você pode instalar e ele vem exatamente de acordo com, ele vem com compatibilidades para serviços do Windows 2000. No caso, como a gente não vai utilizar o Windows 2000, a gente vai só utilizar o 2008, a gente seleciona ele e dá next. Ele vai examinar a configuração de DNS e verificar que não existe um DNS configurado, apenas a configuração de rede. Ele vai pedir para instalar e a gente vai dar um next. Ele vai dar esse aviso e a gente dá yes. Daqui no caso é os diretórios de onde os arquivos vão ficar, então onde que vai ficar base de arquivos, onde vão ser gravados as logs e entre outros. Aqui no caso, caso você não consiga logar no AD e tem algum problema com o login, o AD ele pede uma senha de restauração. No caso a gente vai usar a mesma senha que foi utilizada para o cadastro do administrador. Isso é uma tremenda de uma falha de segurança, mas como é para fins acadêmicos, a gente vai fazer dessa forma. Aqui ele vai só rever as seleções, o que a gente está configurando, e eu dei um next. Quando o DNS terminar de instalar, quando o AD terminar de instalar junto com o DNS, ou vier qualquer painel de configuração, eu volto. Bom pessoal, agora com a configuração do DNS, a gente abriu aqui o Manager a partir desse painel. A gente vem aqui em Administrative Tool, aqui já está salvo aqui, mas a gente pode vir por aqui, DNS. Aqui no caso eu já criei, tá, a forward, que é a zona de busca primária, e a reverse, tá. Eu vou mostrar como a gente configurou. Aqui no caso, se a gente clicar em mais, já dá para ver que estão criados, e aqui alguns arquivos, alguns diretórios de configuração do domínio. Aqui, esse no caso seria o domínio, a gente cria dessa forma. Vou minimizar aqui para simplificar. Clique em New Zone, dá um Next,
cria como zona primária. Segunda opção, sempre. Coloca o nome da zona, no caso o nome do domínio que você vai atribuir o IP do DNS. E aí ele vem para cá. Aí quando ele vem para cá, a gente consegue criar o host dentro dele. Ou seja, atribuir para aquele domínio um IP. E a gente fez dessa forma, aqui é o server 01, e aqui a gente atribuiu para esse server 01 esse IP aqui, que é o que está atribuído, que é o, se a gente abrir aqui como nos demais vídeos, a gente tem no protocolo IPv4 o IP do DNS. Tá. Então a gente já atribuiu o IP do domínio ao DNS. Aqui a gente criou também a zona reversa desse domínio, para que tanto se ele vem em IP ou tanto nome, ele vai ser resolvido e assim a gente vai conseguir acessar a intranet, por exemplo. Aqui no caso a gente fez o mesmo processo em new zone, primary zone, para todos os DNS, todo o server DNS no domínio no Acme local, acme.local, ele consegue controlar, tá? Aqui a única diferença que a gente tem é a opção de IPv4 e IPv6, diferente da forward lookup, que é a zona primária. Aqui ele pede um network ID. Aqui no caso, aqui embaixo ele vai resolver, eu vou identificar a minha rede. Minha rede vai até o terceiro octeto, então a gente põe o 10.128.0. No caso, o servidor é 0.1, mas aqui ele só está pedindo o ID da network, que vai até o terceiro octeto, que aí ele identifica a classe e tudo mais. Aqui ele tem o Reverse Lookup Zone Name, ou seja, o nome da zona reversa. Aqui ele é como se ele pegasse o IP e fizesse ele ao contrário, gerando assim um nome. Aqui eu vou deixar na opção de cima, tá? A gente coloca, na verdade, 10.128.0. Aqui na verdade eu não vou dar, se eu der next aqui ele vai pedir a mesma coisa, só que ele vai criar. Eu não vou dar finish porque já está criado. E tá aqui ele tem só, para o FQDN ele mudou completamente daquele FQDN da forward lookup, que era o nome do domínio, que é o acme.local. Então aqui ele pega o host, ao invés de ser o IP, vai ser o nome do domínio, e a FQDN vai ser o IP reverso daquele domínio também, que pertence àquele domínio. Aí aqui a gente pode dar um OK, tá? E é isso, essa é a configuração básica do DNS. Aqui, como eu mostrei antes, dá para criar os hosts, dá para criar alias e por aí vai, dá para criar um novo domínio. Dentro desse domínio a gente pode criar outros domínios, por exemplo. Então ele tem bastante configuração aí. Eu vou finalizar por aqui essa configuração de DNS e nos próximos vídeos eu vou mostrar a configuração, a instalação e a configuração do DHCP. Bom pessoal, voltamos aqui na configuração do servidor. Agora a gente vai adicionar o serviço de DHCP, tá? Então a gente vai aqui voltando, tem o AD e o DNS já instalados. Aqui a gente vai em ADD Roles novamente, que vai selecionar o DHCP. Do mesmo jeito que o AD, quando a gente for instalar o AD e o DNS, aqui ele mostra algumas informações sobre como o DHCP funciona, os escopos, as exclusões e tudo mais. Aqui no caso ele já identificou nossa rede como um DNS, tá?
Você vê que você já tem o nome do domínio, ele já identifica, eles trabalham em conjunto. E ele permite com que a gente use um servidor de DNS alternativo, o que dá redundância, tá? Daí no caso a gente aqui vai dar um next. Aqui ele pergunta sobre o Wins, a gente não vai instalar o Wins. E aqui ele pede o primeiro escopo, tá? Então aqui a gente vai colocar o nome do nosso escopo de acme.dhcp. No caso o nosso IP que a nossa rede vai começar. Como o DNS é o 0.1, o nosso primeiro IP da rede vai ser o 10.128.0.2. Isso. Agora o final a gente vai deixar como 10.128.0.254. Tá. Aqui ele está falando a nossa máscara. Eu vou colocar a máscara 255.192, tá? Daí aqui eu vou dar um OK, eu vou dar um Next. Aqui eu vou dar um Disable no DHCP V6, que nada mais é do que um suporte para o IPv6 dentro do DHCP, que é a versão do DHCP V6, tá? Aqui ele fala de como você vai usar as credenciais no servidor de DHCP e no servidor de AD, tá? Então aí a gente vai dar um Next, ele pega aqui as informações e a gente vai instalar. Agora quando terminar de instalar eu volto. Bom gente, voltamos. Agora a gente vai configurar o serviço de DHCP, tá bom? A gente vai entrar aqui, você vai ver que o DHCP já vai estar criado, tá? A gente abre essa parte aqui, então vou aumentar um pouquinho a janela para dar para enxergar melhor. A gente vai selecionar o IPv4 e ele vai abrir essas duas opções. Nós vamos clicar com o botão direito e criar um novo escopo, tá? Aquele escopo que ele pede, ele no meu acabou dando erro, então eu preferi criar já configurando um novo escopo, que pra mim eu acho mais fácil de fazer funcionar. Daí aqui a gente vai colocar o nome do escopo, que era acme.dhcp. Aí no caso na descrição a gente pode colocar servidor dhcp acme, que é só uma descrição. Aqui a gente vai colocar em qual IP começa na distribuição do DHCP, tá? Então a gente vai colocar o 10.128.0.2, porque o 1 é o servidor de DNS. Daí aqui a gente já colocou o IP, né? E aqui a gente tem o End IP Address. A gente vai colocar o 10. É o 10.128.0.254. Aqui ele pede para configurar a parte da máscara, tá? Como a gente pegou uma rede que é /10, aqui se a gente colocar o 10, ele vai 255.192. Automaticamente ele já tem, como já mostrado anteriormente na configuração do adaptador de rede, ele já coloca a máscara certinho. Daí aqui ele parte para as exclusões, né? No caso a gente vai colocar, pensando numa rede de 20 usuários, a gente vai colocar 10.128.0.2, que vai ser para servidor e tudo mais, onde vai começar, e vai até 10.128.0.20, tá? Por que esse espaço de 18 IPs? Porque caso você queira colocar uma impressora com IP fixo, ou
aumentar os servidores, digamos que a empresa cresça, por exemplo, você tem uma margem da qual você consegue administrar melhor. Então, desse jeito, você não precisa criar um novo escopo, você já tem uma configuração que já está bem apropriada para caso a empresa cresça e não precisa ficar reconfigurando, assim você evita retrabalho e tudo mais. Aqui a gente vai dar um ADD, tá? Daí aqui a gente vai dar um next. E aqui ele fala a quantidade, a duração do lease, ou seja, de quanto em quanto tempo aquele IP vai ser alterado, aquelas máquinas que estão dentro do escopo, dentro daquela rede, vão pegar um novo IP, deixar aquele IP que ela está atribuída e atribuir um novo IP para ela, entendeu? Aqui, pensando numa empresa de 20 usuários, visando mais segurança, a gente pode colocar a gente vai usar 5 dias, ou seja, uma semana a empresa tem um IP, outra semana e vai se alterando e por aí vai. Aí no caso a gente vai dar um next aqui. Aí ele pergunta se a gente quer configurar o DHCP, as opções de DHCP de acordo com o escopo agora. A gente vai querer sim, vai dar um next. E aqui ele vai pedir o IP, ele vai pedir o IP do gateway, no caso. E aí aqui a gente vai atribuir o gateway ao mesmo IP do modem no qual eu estou usando a internet, né? No caso a gente vai usar 192.168.25.1 e vai dar um add. Esse é o nosso gateway. Aqui no caso você vê que o domínio já está, o gateway com o serviço de DNS já está identificando o nosso domínio. Aqui já tem o nosso IP do DNS, tá? Aqui se tiver um server name a gente pode colocar, no caso ele pegaria pela rota reversa, tá? Nesse caso. E aí aqui a gente não precisa fazer nada, a gente vai dar um next. Daí nesse painel aqui ele pede o wins novamente, como todo serviço pede. E aí ele pergunta se a gente quer ativar o escopo agora. A gente ativou e deu finish. Aqui se dá pra ver que ele está ativo, a gente consegue monitorar bem ele por aqui. Você vê, tem a descrição. E aqui dentro tem as configurações, as pools e tudo mais. Bom pessoal, e essa foi a configuração do DHCP. Os sistemas ainda eles não estão funcionando porque a gente precisa configurar, tem mais alguns pontos que a gente tem que configurar até chegar a um ponto em que o computador tenha conexão e aí sim a gente consiga rodar todos os serviços exatamente. Se a gente pegar para reparar aqui, ele vai coletar os dados e vai mostrar que o DHCP e o DNS não estão funcionando ainda. Mas isso tudo é uma questão de configuração e nos próximos vídeos, na continuação da documentação do PAP, a gente vai estar configurando tudo direitinho, tudo bonitinho, alinhando para estar tudo funcionando. Bom, voltamos. Agora que a gente configurou o AD e o DNS e o DHCP, a única coisa que faltou foi configurar o AD. No caso, a gente vai entrar em Active Directory User in Computers, ele fica aqui no Administrative Tools. Aqui, User in Computers. E ele já vai abrir a pasta dentro do domínio, tá? Dentro da floresta do domínio. No caso, a gente tem aqui algumas pastas, ó, como essas. E aqui nós temos a pastas de usuários. No caso, a gente vai configurar os computers. Por que os computers? Porque a gente, colocando nessa forma aqui, você consegue logar
logo quando a máquina ligar. Já nesse users é mais quem pode logar no que, entendeu? É mais assim, tipo, o administrador de domínio, essas coisas. E no computers a gente já consegue fazer uma configuração mais controlada, enfim. Bom, aqui nós já criamos os 20 usuários. No caso é só vir aqui, coloca o primeiro nome, segundo nome. Aqui ele autocompleta, tá? Preenchendo aqui, você colocar como se fosse meu nome, Rodrigo Farias, tá? Aqui eu colocaria o nome de logon e aqui já no domínio. E aqui, caso eu vá logar com uma máquina pré-Windows 2000, ou seja, 98, 95, eu teria que logar dessa maneira, acme, barra e o nome do logon, tá? Aqui nós já criamos, e aqui nós já criamos os grupos também. Para os grupos são a mesma coisa, a gente cria o nome do grupo. Aqui no caso seja para o Windows pré-2000, para o Windows 2000. E aqui o tipo do grupo, que é o domínio local, global e universal. Tá? E o group type, que é o security ou distributed. Tá? Aqui, quando a gente criou todos esses usuários e esses grupos, a gente precisava atribuir esses usuários aos grupos. Então o que nós fizemos? Ao invés de pegar o usuário, clicar com o botão direito e add to a group, o que a gente preferiu fazer? Porque aqui a gente consegue colocar o nome dos grupos. Só que se a gente entrar direto no grupo e clicar em membros, você vai ver que a gente consegue adicionar mais de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, como Felipe. Aqui eu vou botar um ponto e vírgula e eu vou botar só o primeiro nome do Kevin no caso. Eu vou dar um check names e automaticamente ele vai pegar as duas contas cadastradas, tudo bem? Então ele já tá bem redondinho essa parte de usuários e tudo mais, tá? Bom, no caso é isso, essa é a configuração do AD básica, tá? Mais pra frente a gente vai estar entrando com os assuntos de GPOs e tudo mais, mas por enquanto é isso e tchau. Bom pessoal, voltamos agora para a última parte da configuração dessa máquina virtual, tá? Que é a configuração do servidor de arquivo. Aqui já temos o DNS, o DHCP e o AD instalados. A gente vai vir em ADD Holders, vai dar Next e vai selecionar o File Services. Aqui ele dá, como sempre, uma explicaçãozinha. Ele fala que dá acesso até com clientes que usam Unix, tá? Então a gente dá um Next, mas ele dá uma introdução, ele fala um pouco sobre, ele dá algumas dicas. E aqui a gente vai selecionar o File Server, que já está selecionado, e o File Server Resource Manager, que funciona para manusear os recursos, gerenciar os recursos e receber reportes sobre o servidor e tudo mais. Aqui ele pede para a gente selecionar o disco que a gente vai monitorar. Ele dá uma porcentagem aqui do disco usado. A gente vai dar um Next. Aqui ele tem a opção de receber por e-mail, tá? Só que aí a gente vai salvar os reports nessa pasta Storage Reports. Que a gente vai dar um Next. E aqui ele já dá mais ou menos o que a gente configurou. E a gente vai dar um Install. Quando terminar ele vai reiniciar a máquina. Quando ele reiniciar a máquina eu volto para a configuração. Bom pessoal, agora a gente vai entrar com a configuração do File Server, tá? Aqui o painel dele já está aberto, mas eu vou abrir novamente.
a gente vai em Administrative Tools e vai em File Server Resource Manager, que é aquele recurso que a gente instalou junto com o File Server. Aqui nós temos a primeira opção, que é a Cota Management, ou seja, quanto que o usuário vai poder usar do servidor de arquivo. Aqui a gente pode criar uma cota direta ou um template. Eu vou criar um template, eu vou até apagar um template aqui e vou criar um template. No caso a gente vem com o botão direito, Create a Cota Template, que eu vou criar assim, e vou colocar o nome de acme.cotas. Aqui a descrição não vou colocar nada, limite eu vou colocar 2 GB, e ao invés de hard cota eu vou deixar o soft cota, ou seja, o usuário vai salvar, ele tem um limite de 2 GB, mas ele consegue salvar um pouco a mais. Por que isso? Porque caso às vezes ele está fazendo, sei lá, um usuário dentro da empresa está fazendo um projeto, ele precisa salvar o arquivo, ele não vai conseguir, ele vai ter que deletar às vezes alguma coisa que ele não pode deletar. E com isso a gente consegue monitorar e consegue administrar melhor o servidor de arquivos. Então a gente vai vir aqui, aí ele vai pedir para a gente adicionar os tipos de notificação, né? No caso, o e-mail, como a gente não tem o servidor SNTP, ele não vai funcionar, então a gente vai usar o tipo de report com um log, tá? O aviso. Com o log a gente pode deixar assim mesmo, ele vai gerar a notificação quando o servidor estiver em 85%. E o report eu vou colocar para arquivos duplicados, arquivos muito grandes, e a cota que está sendo usada por cada um para poder estar administrando essa parte. No caso, também 85%. Ok. A gente criou um aviso. Tá? Aqui eu vou dar um ok. Ele vai estar criado aqui. Em cota, eu vou dar um create cotas. E vou poder selecionar o template. Bom pessoal, aí daqui a gente vai precisar entrar em cotas, depois de criar o template, ele está criado aqui, como já tinha falado anteriormente. A gente vai clicar com o botão direito, ou clica 2 vezes com o botão esquerdo, ele já vai pedir as propriedades, um template. Eu já vou selecionar, vou copiar, ele já vai automaticamente pegar as configurações, e eu vou dar um ok. Aqui ele já vai dar o quanto está sendo usado, o limite, da onde está saindo o template, se está batendo o template, e a descrição que não tem no caso. Bom pessoal, essa foi a parte de cotas. Agora nós vamos para a parte de compartilhamento das pastas. Bom, agora na parte de compartilhamento da pasta, no caso, para efetivamente virar um servidor de arquivo, eles poderem os usuários estarem podendo acessar a pasta, a gente vai ter que compartilhar. No caso, a gente vai vir em Start, Administrative Tool, e vai achar a pasta Share and Storage Management, que é nada mais do que o controle de storage e compartilhamento. No caso, a gente vai entrar aqui em Provision Share, que a gente vai ver a pasta que vai ser compartilhada. Ele pede para você buscar a pasta. Aqui eu já criei uma pasta arquivos.acme, tá? E a gente vai... aqui não é nada, tá? Aqui a gente vai dar um Next. E aqui ele vai já dar o arquivo. Aqui a gente vai pedir para trocar as permissões, tá? Permissões da pasta. No caso,
usuários Acme, eles vão poder ler e executar, listar as pastas de dentro, ler. E aqui a gente vai colocar só o write, eles vão poder fazer gravações, modificações em alguns arquivos, no caso. Tá. Então a gente vai vir aqui, vai dar um apply e um ok. Aqui a gente vai vir de novo, vai vir em Administrator, Administrator já está com tudo, e a gente vai passar para a próxima parte. Aqui a gente vai deixar como SMB, a gente poderia deixar como NFS, mas SMB a gente vai deixar. Vai dar um Next, ele vai pedir uma descrição, tem user limit, aqui tem no máximo 10, a gente pode deixar todas as pessoas conectarem, ou tantas pessoas por vez. Aqui a gente vai dar um Next, aqui a gente vai ver as permissões, né? O pessoal vai poder fazer um change e read, não vai ter o controle total, porque eles não vão poder escolher pastas, esse tipo de coisa. E vamos dar um Next. Aqui a cota, a gente pode dar o apply, tá? Eu vou dar o apply naquela cota de cada um pode salvar 2 GB na pasta. Eu vou dar um Next. E aqui ele tem a File Screen Policy. Aqui a gente não tem ainda, tá? Mas ele já vem com algumas coisas, então a gente já pode bloquear áudio, pode bloquear e-mail, imagem. Aqui eu vou colocar o mais básico, que é áudio e vídeo, tá? Não vai poder ser salvo, são arquivos mais pesados. Aqui em DFS a gente vai só pular, porque a gente não vai usar, a gente vai estar usando o SMB. Aqui ele dá a coisa e a gente cria. Criado, ele já está aqui como já está shared, entendeu? Ele tem aqui os 30 GB dele na pasta livre. A gente clicando aqui, a gente tem como trocar as permissões e tudo mais. E é isso. Agora os usuários que quiserem entrar dentro dessa pasta vão conseguir, vendo através da rede, e eles vão conseguir salvar até 2 GB dentro da pasta. E essa foi a configuração do File Server, que é o último servidor instalado nessa máquina virtual. Muito obrigado, tchau, tchau.